Então, prosseguindo a terceira parte dessas orientações, o processo de formação do professor, nós agora vamos falar aqui sobre o papel do Espírito Santo no ensino, né? O papel do Espírito Santo. Qual a necessidade do Espírito Santo na educação cristã? Então, a educação cristã ela difere de quê? De qualquer outro tipo de educação. Por quê? Porque ela é baseada na Bíblia, a palavra de Deus. E qual é o seu objetivo? É o quê? A transformação de vidas e a sua dinâmica espiritual é pela obra do Espírito Santo. Né? É fato, isso está na Bíblia. Né? A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela é conduzida a Cristo, ela aceita Jesus Cristo, é porque ela ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo a convenceu de todo o pecado. Então aí ela entende a situação dela ali diante de Deus e o que ela faz? Aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Então falar sobre o ministério do Espírito Santo atualmente traz o quê? Traz receio para alguns pela forma como o meio evangélico tem se utilizado. Por exemplo, tem educadores que têm negligenciado a obra do Espírito, conscientes ou não. Tem educadores, sim, que negligencia a obra do Espírito Santo, nem crê no batismo do Espírito Santo e faz isso de forma consciente. Tem outros que não, tem outros que faz, né? Está fazendo ali de forma inconsciente. Mas enfim, outros realçam a sua obra em favor da negligência de professores humanos. Então, no entanto, negligenciar sua importância e posição no ministério do ensino da palavra é o que? Desprezar a sua missão como professor. Então, e também a missão do Espírito. Então, qual a necessidade do Espírito Santo na educação cristã? Né? O professor cristão, coloquei no slide, ele necessita de capacitação divina. Não é suficiente, meu querido, né, ter em suas mãos a Bíblia, saber vários recursos pedagógicos, ter comentários bíblicos, ter dicionário, ter um bom aparato aí, ferramentas, né, excelente oratória, se não reconhecer que para transmitir as verdades da palavra de Deus depende totalmente da sua atuação. Atuação de quem? Do Espírito Santo. Então eu queria aqui, né, listar aqui algumas razões por que o Espírito Santo é necessário no ensino, né, e isso eu tirei, né, do Manual do Educador, né, de Roy B. Zuck, né, um outro livro muito bom, Manual do Educador. Então trouxe aqui algum ponto aqui, né, o primeiro ponto, né, a palavra de Deus ela vai, né, se tornar eficaz na vida dos alunos. Então, né, a palavra de Deus, né, voltando aqui, o professor cristão ele precisa de quê? Da capacitação divina, né? Porque o autor desse livro ele deixa claro que ter a capacidade de ensinar verdades bíblicas para satisfazer o que? As necessidades espirituais requer o que? Poder espiritual. Eficiência no serviço exige o que? Salvação e obediência ao Espírito Santo. Então, como educadores, como nós, professores, escola dominical, devemos almejar resultados duradouros. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela se torna o quê? Eficaz na vida dos alunos, né? Como eu coloquei no slide aqui. Porque conhecer a Bíblia, suas histórias, princípios, assim como entender suas verdades, não garante mudança de vida, né? Vou repetir, conhecer a Bíblia, a história, os princípios que estão ali, né? Assim como entender suas verdades, não garante mudança de vida. A própria palavra, fala da palavra da parábola do semeador, né? Que nem todos ouvem, aceitam, acreditam e praticam. E a parábola do semeador é um grande exemplo disso. Então, é somente o Espírito Santo que abre os nossos olhos para enxergarmos as verdades nas Escrituras. Está em João capítulo 3, versículo 5 ao 7. Aquele que não nascer de novo não pode ver, né, nem entrar no reino dos céus, né? Então só os nascidos de novo, né, através da atuação do Espírito Santo que passa a entender,
né, e a praticar as verdades da Escritura. Tito capítulo 3, versículo 5 vai falar isso também. Então, meus amados, por meio do Espírito, a palavra ela produz o quê? Primeiro, santidade. Coloquei algumas referências aqui no slide aqui, né? Outra coisa, a palavra de Deus ela vai iluminar, né? O que diz a palavra de Deus? Salmos lá, né? 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando ela é luz para os nossos caminhos, abra lá em 2 Timóteo. Vamos abrir aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Né? Quando ela nos ilumina, né, ela tem valor. Então, diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada era o quê? Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Entendeu? Então, quando ela ilumina, ela nos dá esse entendimento, né? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, meus amados, prosseguindo aqui, o Espírito Santo, nós sabemos que ele tem títulos, né? O Espírito Santo é conhecido como o Espírito da Verdade. Né? João capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículos 26, e o capítulo 16 ao 13. Ele é o Espírito Santo que aplica a verdade de Deus em nossos corações. Também é conhecido como Paraclito, aquele que está ao lado. Né? João capítulo 14, 26 e também o capítulo 15, 26 e o capítulo 16, 7, né? Então, seu significado é diferente, né? Dependendo da versão bíblica, né? Ele tem seu significado. Por exemplo, na nova versão internacional, ele vai dizer que o Espírito Santo, a Bíblia lá vai dizer que o Espírito Santo é conselheiro. Se os irmãos abrirem lá na Bíblia Almeida, revista atualizada, né, vai dizer que lá o Espírito Santo ele é o consolador. E na Almeida Revista Corrigida, né, que é essa que nós utilizamos, né, Almeida Revista e Corrigida, encontramos também a palavra consolador. Então o termo grego é parakletos, né? Parakletos, literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro. Então ele é esse paracletos, que quando nós lemos a palavra de Deus, pedimos sabedoria divina, a presença do Espírito Santo, pedimos a Deus que o Espírito Santo esteja do nosso lado, para quê? Para nos ensinar, né? Para ficar ao lado ali revelando né? Ensinando a verdade e aplicando a verdade da palavra de Deus em nossos corações. Então ele é espírito de sabedoria e de revelação. Esse termo sugere o quê? Que ele revela a vontade de Deus aos crentes e concede sabedoria. Glórias a Deus. Então veja só as funções do Espírito Santo, né? Quais são as suas funções? Né? Aqui nós vemos os títulos aqui. Eu vou passar, ele dá instruções. João capítulo 14, 26 diz assim: daria instruções sobre todas as coisas. Né? João, no mesmo versículo, ele diz lá: vos ensinará todas as coisas. Né? E também João capítulo 16, versículo 13, diz que, né, vos guiará em toda a verdade. E também João, no mesmo versículo, né, e vos anunciará o que há de vir. Então, o ministério do Espírito Santo é de suma importância para que nós e os alunos entendam as verdades espirituais, né? Porque a educação cristã é um processo cooperativo. Então, uma aventura que envolve o quê? O humano e o indivíduo e o divino. Então, os professores, eles comunicam, exemplificam a verdade, né? E o Espírito Santo dá direção, né? Poder, iluminação e discernimento aos educadores, né? Então, quando os professores eles comunicam, exemplificam a verdade, aí o Espírito Santo também está atuando, dando direção, dando poder, iluminando e dando discernimento para esse educador.
Então, nosso papel como cristãos, educadores, é o quê? É reconhecermos nossa dependência dele para que haja em nós e através de nós e através da sua vida agora, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, isso começa aonde? Vai começar no preparo, no planejamento da sua aula, no seu momento devocional, estudando o texto a ser ensinado, na oração e depois na execução na sala de aula. Então, viver dessa forma durante a semana é o quê? É ter a certeza que no domingo veremos como Deus fez grandes coisas na vida de nossos alunos. Amém? Que Deus te abençoe e vamos para o próximo slide.